Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Indie Power. E nesse episódio eu quero falar um pouco sobre jogos realistas ou jogos estilizados. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a que caminho seguir, se segue essa linha mais realista ou se segue uma linha de jogos mais estilizados. Então é o que eu vou falar aqui nesse episódio de hoje. Eu não quero colocar nenhuma regra aqui. Eu vou falar apenas alguns pontos do que eu acho sobre os jogos realistas, o que eu acho dos jogos estilizados, sem querer colocar um como sendo melhor do que o outro. Porque tudo depende muito do tipo de jogo que você vai fazer, mas isso eu vou falar mais pra frente. Bom, primeiro, a gente tem que ter em mente o que é um jogo realista. Um jogo realista, você tem dois aspectos. Você tem um aspecto visual e você tem um aspecto de mecânicas. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer um jogo realista, ele pode ser na aparência, nos gráficos desse jogo, e no caso dos jogos, não é só no visual, mas também os efeitos sonoros contam muito também. Porque se você está jogando um game que o visual é realista, mas o áudio é todo meio estilo chiptune, vai ficar meio estranho. Então, vamos pensar no sentido estético em geral. Não só na estética visual, mas também na estética sonora. E temos também o realismo nas mecânicas. O que seria o realismo nas mecânicas? Por exemplo, quando você faz um jogo que tem um personagem humano e esse personagem dá pulos de 5 metros de altura, ele já deixa de ter mecânicas realistas. Porque um ser humano comum não dá pulo de 5 metros de altura. A mesma coisa, você vai fazer um jogo que envolve carros, por exemplo, você pode tentar colocar uma mecânica mais realista para poder simular o carro. Então, o jogo, quando você quer mecânicas realistas, você tem que buscar fazer com que a programação, todo o sistema do jogo seja o mais parecido com o que acontece na realidade. Pelo menos em grande parte, como por exemplo o movimento do personagem, as ações que ele consegue executar, tudo mais. Tem uma outra coisa que da realidade, que se você for colocar num jogo, o jogo deixa de ser interessante. Por exemplo, nos jogos em geral, inclusive nos jogos mais realistas, o jogador consegue correr durante muito tempo. Ele tem ali aquela barrinha de estamina, que depois acaba, mas é só o personagem ficar caminhando, que vai dar tudo certo. Então você consegue, por exemplo, jogar GTA e caminhar com o personagem, correr, caminhar, manter ele em movimento durante muito tempo. Na vida real isso já é difícil. Você atravessar ali 2 bairros, você já está exausto, com bolha no pé. Se você caminhar bastante e depois tentar correr, você não vai dar conta. Diferente dos jogos, que você consegue ir andando e depois correr, aí abaixa a barra de estamina, você continua andando. Na vida real, se você correr um pouco e continuar andando, você vai continuar cansado, e se você andar muito vai dar dor no seu pé e você não vai querer saber mais de andar. Então o realismo, ele tem até em relação às mecânicas, tem até um grau que vale a pena você colocar e outro não. Você tem que tentar simular um pouco o realismo, dependendo do jogo, mas não precisa ser tanto. Por exemplo, como eu estou falando aqui de GTA, seria bem difícil jogar GTA se colocasse as mecânicas muito realistas.
Porque você ia correr alguns quarteirões e não ia mais dar conta de fazer mais nada. Você teria que parar o jogo, voltar para a casa do personagem e ficar descansando. Ou teria que dormir, se alimentar, conseguir dinheiro normalmente, porque seria complicado, né? Então tem até certo ponto que dá para você colocar o realismo. Sem contar a questão da energia do personagem, né? Geralmente esses jogos você sofre bastante dano até o personagem morrer de fato. Na vida real, se você se cortar com uma faca e não for para o hospital, você pode perder sangue até morrer. Então, a realidade tende a ser um pouco mais cruel do que dentro dos jogos, que você toma vários tiros, cai de lugares, se esfola tudo, mas esses ferimentos acabam não te trazendo nenhuma consequência prática. Então, por exemplo, no GTA, às vezes você toma um tiro, se você sair andando, você tá de boa, você não tá perdendo sangue, não tá com um projétil alojado dentro do corpo que vai poder te matar daqui a algumas horas. A mesma questão de cura nos jogos, o personagem está lá quase morrendo, ele toma uma poção e já cura de uma vez. Na vida real não seria bem assim, ele teria que ir para um hospital, ficar ali meses e meses tomando remédio, os médicos em cima, para poder, depois de muito tempo, a pessoa se curar, né? Então o realismo, ele, em certas mecânicas do jogo, ele vale a pena, mas nem todas. Mas aqui, nesse podcast, eu quero falar mais da mecânica visual. Eu não vou falar da estética geral como do áudio, porque você conseguir um realismo no áudio, eu acho que é mais fácil, porque é só você gravar. Então, se você quiser, por exemplo, vozes de pessoas reais, é só você gravar, então é mais simples. Então, vou falar aqui do visual. Primeiro, o que é o visual realista? Um jogo com visual realista é aquele que simula o que a gente vê na vida real. Geralmente, o jogo, a maioria dos jogos que são realistas, eles nem simulam exatamente aquilo que os nossos olhos veem. Eles fazem uma simulação estilo cinematográfica. O que quer dizer isso? Qual que é a diferença de você fazer uma simulação realista, fazer um gráfico realista cinematográfico e um gráfico realista real do mundo real? Por exemplo, quando você está andando numa paisagem, numa rua, qualquer lugar, você vê as coisas de uma determinada forma, a maneira real que as coisas estão ali. Se um diretor de cinema for gravar aquele mesmo percurso que você faz, ele vai fazer de uma forma diferente, pegar ângulos diferentes, vai colocar filtros, trabalhar toda a parte de iluminação para que aquilo fique realista e ao mesmo tempo fique bonito. Digamos assim que é o realismo com um filtro a mais que você trabalha nos games. Porque às vezes, se você for colocar real igual os nossos olhos vê no mundo real, vai ficar meio estranho, não fica tão bonito. Por isso que às vezes você vê uma foto de algum lugar, você vai no lugar, pensa, é um lugar simples. E quando você vê uma foto toda trabalhada, com uma lente adequada, num horário específico, que tem uma iluminação assim, assado, com alguns filtros, correções de cores, tudo mais, fica muito mais bonito do que está na vida real. Então, o realismo dentro do jogo geralmente é baseado naquele realismo cinematográfico, naquilo que a gente vê nos filmes. E isso é bem interessante, né? Deixa eu puxar o microfone aqui mais para perto. Enfim. Então, o jogo realista é aquele que tenta simular aquele visual que a gente vê na vida real, porém com um toque cinematográfico, com alguns filtros, algumas distorções
que geralmente tem nas câmeras, nas filmagens para cinema ou nas fotografias profissionais, para trazer uma beleza a mais e trazer até mesmo uma narrativa visual que não tem na vida real. E enquanto que os gráficos estilizados são aqueles que não seguem os padrões da vida real. Por exemplo, um personagem estilizado, ele não precisa ter todas as proporções exatas. Você pode fazer, por exemplo, as pernas maiores do que o normal, numa proporção maior, ou os braços numa proporção, por exemplo, menorzinhos, uma cabeça maior, uma cabeça menor, um nariz, um olho, que não segue ali as regras da anatomia, né? As regras não, né? Os parâmetros da anatomia humana. A mesma coisa os outros elementos. Então, quando você vê, por exemplo, um carro estilizado, a gente vê muito isso nos filmes de animação, você não vê o carro ali todo certinho, com a textura exata, com o formato que ele de fato foi concebido. Você vê, às vezes, ele mais comprimido, mais largo, mais alto um pouco. Ou seja, todo o formato dele, todo distorcido, para dar um estilo a mais, para não ficar aquela coisa padrão, igual é na realidade. Às vezes uma árvore, na vida real você tem aquele formato de árvore, né, que é totalmente regular, e às vezes no estilizado você vê aquele formato de bolinhas com o tronco todo arrumadinho, com listras e por aí vai. Cheio de estilo, né? Então essa é a diferença. O realista tenta simular o mundo real visualmente, enquanto que o estilizado usa o mundo real como referência. Então o céu vai continuar azul, você vai continuar tendo nuvens naquele formato de nuvem, porém com formato diferente, né? Mais estilizado, que não tem na vida real, mas que vai ser diferente, vai ter um estilo diferente. É a diferença do realista e do cartoon. E dentro do estilizado, você tem várias linhas. Você tem linhas de estilizado que se aproximam, que pegam um pouco do realismo. Tem muito filme da Pixar, DreamWorks, por aí vai, filme 3D, que você vê que eles mesclam alguns elementos realistas, por exemplo, uma vegetação um pouco mais não tão realista, mas um pouco mais realista, as pedras, alguns cenários que têm uma pegada mais realista, porém com alguns personagens mais cartoonizados, mais estilizados. Você vê ali meio que uma mescla do realista com o estilizado. Então é muito comum que isso aconteça. Tem o jogo, o último Zelda que lançou para o Nintendo Switch, que é bem isso, é meio que uma mescla do cartoon com o realista. Você vê que tem muitos elementos do cenário que tem texturas, que tem formas mais realistas, enquanto que outros elementos, tanto do cenário quanto personagens, inimigos, que são mais estilizados, que não seguem ali o comum que a gente vê na vida real. Então você consegue fazer essa mescla. Mas a questão do visual, de escolher entre realista e estilizado, ou a mescla de um estilizado, só que um não tão cartunesco, não tão divertido, né, mais puxado para algo mais sério, vai depender muito da narrativa que você quer passar para o jogo, da história do seu jogo, das mecânicas, por aí vai. Então, se você quer, por exemplo, uma história toda divertida, de humor e tal, talvez o realismo não seja tão interessante. Talvez o estilizado, com o estilizado você consegue transmitir mais o fator cômico do que você conseguiria com um visual realista. Enquanto que uma história que tem uma pegada mais séria, mais profunda,
talvez o excesso de um estilizado mais cartoon não seja tão adequado. Aí você passa ali ou para um realista ou para um estilizado um pouco mais realista. No caso de Zelda, por exemplo, que você tem essa mescla puxando ali um pouco mais para o realismo. Outro exemplo também que tem essa mescla que puxa bastante do realista, mas bem estilizado, é o League of Legends, Dota, que é um estilizado, digamos assim, entre aspas, mais sério. Não é aquela coisa tão cartoonizada, tipo desenhos do Bob Esponja, desenho animado em geral. Então você tem essa linha. Dentro do estilizado você pode puxar mais para o cartoon e mais para o realista, porém estilizado. E tudo vai depender da história, do tipo do jogo, do público que você quer alcançar. Porque se o seu jogo for de humor, talvez um estilizado, mais cartoon, você consiga transmitir melhor a ideia do seu jogo. Enquanto que uma história mais séria e mais profunda, talvez um visual mais realista ou estilizado, puxado mais para um realismo, seja o adequado. Então tudo vai depender. Aqui eu separei entre realismo e estilizado 3 vantagens e 3 desvantagens. 3 desvantagens, tanto para o realista quanto para o estilizado. Então vamos lá. Vantagens do realismo. Aqui o que eu acho? Eu não coloquei muitos, eu tentei manter sempre ali o 3, para não ficar aquela coisa, o realista ou o estilizado tem mais vantagens do que o outro. Então eu coloquei somente 3 aqui, vantagem e desvantagem para todos, para ficar ali mais equilibrado e tal. E também porque eu não encontrei tantas características assim que vale a pena falar. Primeira grande vantagem do realismo, do gráfico realista, é o apelo ao público. Sempre que você faz algo que é mais realista, vai chamar mais atenção. Porque essa questão de gráficos realistas impacta muito os jogadores. Então, um jogo que tem um certo nível de realismo, ele tende a atingir mais o público por causa dessa questão do apelo visual que o jogo realista traz. Ele se destaca dentre os demais. O estilizado também se destaca, mas existe um público maior que adere ao realismo do que um público que adere ao estilizado. Então, a grande vantagem do realismo é essa, é o grande apelo que tem para a grande massa de jogadores. Outra vantagem do realismo é que quando você vai fazer algo, um carro, um prédio, um personagem, basta você pegar uma referência de uma pessoa, de um prédio, de qualquer coisa e literalmente copiar aquilo com o máximo de fidelidade possível. Então a única coisa que você faz quando você está produzindo assets realistas é copiando a realidade. Você não tem, por exemplo, que se preocupar com fazer uma árvore toda estilizada e fazer, por exemplo, 10, 20 esboços diferentes de formatos de árvores estilizados para você conseguir chegar num estilo visual interessante para o seu jogo. Você não precisa fazer vários modelos do personagem principal até chegar naquele que tem o formato ideal, as cores ideais, tudo mais. Ou a proporção, às vezes você pensa, eu quero fazer um personagem estilizado. Vou fazer as pernas mais curtas, mais longas, o cabelo mais esvoaçado, assim, assado, e vai testando.
Porque quando você faz um jogo realista, você só tem que pegar uma pessoa e copiar aquela pessoa. Pronto. Você já tem tudo o que você precisa. Você quer fazer um personagem usando uma jaqueta. Procura uma foto de uma pessoa usando a jaqueta. Está resolvido. Você vai copiar aquela jaqueta que você encontrou. Quando você vai fazer estilizado, vai desenhar uma jaqueta estilizada, existem inúmeras formas de desenhar aquele mesmo modelo de jaqueta. Então pode ser com a gola grande, a gola menor. Então, várias formas diferentes. Então, o realismo, como ele se baseia na fidelidade ao mundo real, você só tem que copiar. Então, acaba sendo mais fácil. Até mesmo questão de texturas acaba sendo mais fácil. Porque quando você vai fazer um estilizado, muitas vezes você tem que pintar a textura manualmente. Pintar a textura das folhas, do tronco da árvore, para ficar ali os veios da madeira todo estilizado ali, com curvas estilizadas. Nuvens, as nuvens têm que ser estilizadas, tudo mais. No realista você não precisa, você tira foto ou usa texturas que você encontra na internet, que são texturas da natureza. Então é muito mais fácil você trabalhar alguns aspectos, porque basta você copiar a realidade, utilizar aquilo que o mundo real já te oferece. Se você quer uma textura, precisa de nuvem, pega uma câmera, tira a foto da nuvem, edita, monta o que você precisa, utilizando aquilo que já tem disponível de forma fácil. Diferente do estilizado, que você já teria ali que pintar tudo manualmente, fazer tudo do zero. Vai fazer uma pedra, não pode ser uma pedra qualquer, tem que ser toda estilizada. Diferente do realista. E aí entra a questão de variedade de assets. Porque, por exemplo, você está fazendo um jogo onde os elementos naturais do game tem todos um estilo mais quadrado, geométrico. Se você for procurar um asset, uma árvore pronta com um formato geométrico, vai ser mais difícil. Agora, se você for procurar uma árvore, uma pedra, uma textura de grama realista, você vai encontrar várias e várias opções. Aí você pode falar, mas no estilizado você também encontra assets prontos estilizados. Sim, encontra. Só que o gráfico estilizado ele é muito marcante. Quando você vê uma árvore realista, você vê aquilo, beleza, viu, mas aquilo não te marca, porque é algo muito comum no dia a dia. Quando você vê uma árvore estilizada, algo que é diferente daquilo que você está acostumado, você tende a memorizar mais aquilo. Então, os gráficos estilizados eles tendem a ficar mais marcantes na memória da pessoa do que o realista. Sem contar que às vezes você acha uma árvore estilizada que não combina com a pedra estilizada que você encontrou ou com a textura de grama estilizada que você encontrou. É mais difícil combinar. Agora, o realismo é mais fácil porque as pedras, as árvores, como elas seguem o realismo, elas vão sempre se encaixar ali naquele ambiente que você estiver montando ali no seu jogo. Então você tem uma variedade de assets muito maior do que fazer um jogo realista. Então, em certos aspectos do realista, do jogo realista, é mais fácil de você fazer do que o jogo estilizado, porque você consegue encontrar muita coisa pronta, seja os modelos, seja as texturas e por aí vai. Sem contar objetos, veículos, por exemplo, objetos de cenário como cadeiras, mesas, cama e por aí vai. É mais fácil de você encontrar um que se adequa ao seu jogo se for realista do que se for estilizado. Porque se você está fazendo um jogo estilizado, você precisa de camas, tapetes, objetos de cenário todos estilizados,
seguindo uma paleta de cores, seguindo um estilo de textura que é complicado. O realista, ele já segue ali um padrão que é o padrão da vida real, então é mais fácil de você encontrar. Quais são as desvantagens do realismo? Primeiro, comparações. Quando você faz algo realista, você vai ser comparado com outros jogos que são realistas e você vai ser comparado com as coisas da vida real. Então existe uma certa comparação, tipo, nossa, essa árvore não parece uma árvore de verdade. Quando você faz um jogo cartoon, se aquela árvore não parece uma árvore de verdade, não tem problema, porque ele já é estilizado. E as pessoas já entendem e não vão fazer essa análise com a vida real, porque já sabe que o objetivo não é ser realista. Quando o seu jogo é realista, as pessoas vão comparar se um carro está realista, os ambientes, o cenário, os personagens e por aí vai. Então você tem a comparação das pessoas com a vida real. Outra dificuldade é que você precisa fazer um trabalho muito detalhado. Tem coisas que é mais fácil de você fazer. Se você precisar de uma árvore, um pinheiro, por exemplo, você vai encontrar centenas de pinheiros prontos na internet, gratuitos, pagos, seja lá como for. Já tudo com textura, tudo certinho com a textura realista. Então você vai encontrar centenas. Então tem coisas que é mais fácil de você fazer, porque basta você comprar certos assets. Você não precisa ficar modelando cada pedrinha do seu cenário, cada grama, cada árvore, cada tijolo. Não precisa pintar cada textura de concreto. Você consegue certas coisas gratuitas e você vai montando na medida que você compra, baixa os modelos que são permitidos utilizar em projetos comerciais e você monta ali uma biblioteca que você pode utilizar em vários jogos diferentes. Porque se você fizer 2 jogos realistas, você não precisa fazer um pinheiro diferente para cada uma delas. Você pode utilizar um mesmo pinheiro, porque é realista. Então dá para você aproveitar. Só que certos elementos do jogo você precisa tomar muito cuidado e trabalhar muitos detalhes. Principalmente personagens, objetos de contato direto. Então é um número maior de detalhes. Então você tem a modelagem, tem a texturização da parte ali das cores, tem que trabalhar a normal map, a bump map e todos os mapas de texturas que geralmente os objetos principais, os personagens costumam ter para dar aquele efeito real, né? Por exemplo, para que as partes de metal do personagem realmente pareçam de metal, as partes que for tecido pareçam tecido e por aí vai. Então o trabalho tende a ser um pouco mais detalhado. Não só no visual, mas também nos movimentos, etc., na animação. E outra desvantagem é que o visual pode ficar muito datado com base nas tecnologias, ou seja, o seu jogo pode envelhecer muito rápido. Quando lançaram os jogos de PlayStation 2, os jogos que têm um nível maior de realismo para a época do PlayStation 2, esses jogos foram exaltados, vistos como, nossa, esse jogo é muito realista e tal, muito bem feito. Só que aí depois o tempo foi passando, as tecnologias foram melhorando, o nível de realismo dos jogos foram sendo aprimorados a ponto de fazer com que esses jogos que na época eram extremamente realistas ficassem totalmente obsoletos. É o que aconteceu com os gráficos do PlayStation 1, por exemplo. No início, todo mundo ficou impressionado com os gráficos do PlayStation. Só que hoje, quando você olha um jogo dessa geração atual de jogos, olha os gráficos deles e olha para os jogos do passado, do Play 1, você vê que os jogos do Play 1 são
horríveis, os gráficos são totalmente ultrapassados. Então você tem essa desvantagem, porque os jogos hoje têm um alto nível de realismo, ou o seu jogo tem um certo grau de realismo. Mas daqui a alguns anos, 10 anos, as coisas podem mudar e o seu jogo vai ficar muito datado. Ou seja, ele vai se perder no tempo. E aí, isso é uma grande desvantagem. É lógico que, independente se o seu jogo for ou não ficar datado, com o tempo as pessoas vão parar de jogar. Se você pegar jogos que não são tão datados do passado, como por exemplo muitos jogos em pixel art do Super Nintendo, do Mega Drive, que poderia ser um jogo indie, um lançamento de um jogo nos dias atuais, mas que o pessoal mesmo assim não joga, porque já passou o tempo, às vezes não tem, as mecânicas não são tão atualizadas. Por exemplo, recentemente lançou o Blazing Chrome, né? Eu sempre falo Blazing como se fosse com R, mas enfim, Blazing Chrome foi lançado recentemente, que tem uma pegada estilo Contra, Metal Slug, Contra Hard Corps e por aí vai. E o pessoal está jogando bastante esse jogo. Só que a gente não vê o pessoal jogando tanto o Contra Hard Corps ou Metal Slug, mesmo pessoas que não jogaram esses jogos. Não estão jogando como se fosse um jogo da atualidade. Mesmo esses jogos como Contra, Metal Slug, são jogos que poderiam ser um lançamento atual e iriam vender. Não seria um lançamento tipo AAA, que na época eles eram, mas seria como se fosse um lançamento de um jogo indie, por exemplo, algo menor ali, mais para um público que gosta. Então daria para pegar esses jogos antigos e meio que lançar eles agora, que teria público para jogar. Porque como a pixel art ainda está em alta, voltou há um tempo atrás e permanece aí, principalmente nos jogos indies, esses jogos que têm uma pixel art mais bem feita, bem elaborada e tal, eles conseguem ser lançados nessa época, porque é uma época que os jogos em pixel art estão em alta. Então, a questão do jogo ficar datado tem muito a ver com isso, com quão atual o visual do jogo ainda é. Só que mesmo o visual do jogo sendo atual, o jogo ainda pode perder força, porque tem até a questão do lançamento, né, da novidade. Se você pega Contra Hard Corps, os jogos do Super Nintendo e tal, não é mais novidade. O pessoal já jogou, já conhece, já terminou, descobriu tudo que tinha para descobrir nele. E se ele for lançado, talvez não tenha tanto público, porque o público que talvez compraria um jogo em pixel art já tenha jogado, ou não faz sentido fazer um lançamento, ter todo o gasto de um lançamento para pegar um público que grande parte já jogou. E tem caso de jogo que ainda assim vende, né? Mesmo refazendo ali um lançamento, acaba vendendo um jogo antigo. Mas enfim, o jogo realista ele pode correr esse risco de ficar datado com base no avanço da tecnologia. Bom, então essas foram as 3 vantagens e desvantagens do realista. Agora vamos para o estilizado. As vantagens do estilizado. A primeira vantagem é que você tem um visual único e marcante, que jogo nenhum vai ter. Então, se você cria um visual estilizado próprio para o seu jogo, você vai ter algo personalizado que não vai ser parecido com nada. A pessoa vai bater o olho ali numa tela do jogo e vai ver que é diferente.
Tem muito jogo que se você só bater o olho, você acha que é tudo GTA. E às vezes não é GTA. Mas só de bater o olho você pensa naquilo. Quando você faz um jogo totalmente realista, totalmente estilizado, você bate o olho e opa, isso aqui não é um jogo qualquer. Se você pegar vários jogos realistas de mundo aberto, colocar várias screenshots e colocar um estilizado no meio, pode ser que todos os outros você pense, não, isso aqui é tudo GTA, mas esse aqui não é. Porque ele é realista, ele é diferente. Então vai acabar destacando, tendo um aspecto ali único, né? Se você pega ali vários jogos e coloca um lado a lado e coloca Zelda, por exemplo, você já consegue meio que destacar ali qual que é, só batendo o olho, qual que é o jogo, qual que é Zelda, só pelo estilo visual, pelas cores, tudo mais. A segunda vantagem que tem a ver com a desvantagem do realista, que é a que não existe a comparação com a realidade. Se você fizer uma árvore toda distorcida, uma pedra minimalista ou o que você quiser, não justifica o pessoal querer fazer comparação com a realidade. Fala, nossa, essa árvore não parece uma árvore, ou isso não parece com isso em todos os detalhes, porque o objetivo é justamente, não é exatamente esse, né? Fica diferente da realidade, mas não tem esse compromisso com trazer as coisas perfeitamente igual ao mundo real. Então você não evita esse tipo de comparação. Terceira vantagem é que o visual costuma envelhecer bem. Como eu disse, tem muito jogo da era 8, 16 bits que poderia ser um jogo indie da atualidade. Tem muito jogo, não todos, porque tem muito jogo da era 8, 16 bits com uma pixel art horrível, porque não é porque é pixel art que é atual. Tem que ser uma pixel art boa, com estilo legal. E tem vários jogos que poderiam ser um jogo da atualidade. Assim como existem jogos em pixel art que não funcionaria tanto atualmente. Se você pega Senhor dos Anéis do Game Boy Advance, assim como vários outros jogos do Game Boy Advance em pixel art, são jogos que para a época funcionavam bem, são pixel art, mas que hoje não funcionam tanto, porque é aquele pixel art que tenta, meio que é um pixel art baseado num gráfico pré-renderizado, acaba não funcionando tão bem. Então não é só uma questão da técnica, é da estética também, porque pixel art é uma técnica. Você consegue fazer vários estilos dentro da pixel art, utilizando a técnica da pixel art. Então não é porque é pixel art que vai estar adequado para a atualidade. Então tem vários jogos 8, 16 bits que funcionariam bem na atualidade, que seriam bem vistos. Outros nem tanto. Se você pega Mortal Kombat 3, não só o 3, né? O 2, o 1, o 2 e o 3 e tal, que tem aquele visual fotográfico. Se você fosse lançar com aquela qualidade, aquela mesma qualidade nos dias de hoje, não seria legal. Dá para você utilizar a técnica hoje com uma qualidade melhor, mas a maneira com que a técnica foi utilizada naquela época, se for utilizar exatamente igual na atualidade, lançar, não funcionaria bem. Como eu disse, o problema não é a técnica, é o estilo visual, o resultado final. Porque, por exemplo, o Mortal Kombat utilizou aquela técnica de fotografar e utilizar a fotografia como sprite. Só que como as câmeras da época não tinham boa resolução, você não tinha computadores potentes, você tem aquelas fotos de baixa resolução dentro do jogo. Se fosse fazer hoje, daria para você usar a mesma técnica, porém usando fotografias com uma resolução maior, uma taxa de quadros por segundo maior para ficar um visual mais agradável, mas dá para fazer, usar a técnica.
Mas se você pegar aquele resultado final e colocar hoje, já não é tão bom, porque resolução baixa, as fotos todas serrilhadas, poucos quadros na animação, então não funcionaria muito bem. Agora, tem jogo que já funcionaria. Se você pega Castlevania, eu esqueci o nome do jogo, Vice Project Doom, também funcionaria bem, que é uma pixel art 8 bits, é um jogo 8 bits, porém que tem uma estética que funcionaria bem para um jogo indie da atualidade. Então, quando você trabalha o estilizado, você tem essa vantagem do jogo conseguir envelhecer bem. Tem muito jogo da época do PlayStation 2, ali daquele período, que consegue ter um apelo grande ainda na atualidade. Jogos ali 2D, por exemplo. Jogos 2D da época do PlayStation 2, que ainda assim continuam sendo jogos que o pessoal consegue digerir ainda hoje. Se você for pegar, por exemplo, Rayman Origins, que é um jogo que já tem bastante tempo, é um jogo que ainda hoje possui gráficos incríveis. Os gráficos do Rayman são muito bons, ainda hoje. Então você consegue manter aquele gráfico no jogo atual, porque é um jogo que não envelheceu. O mesmo a gente pode dizer para o jogo Limbo, que é um gráfico simples, é um jogo já antigo, porém que envelheceu muito bem. Se você fosse lançar Limbo hoje, o gráfico estaria perfeito. Tinha me vindo outro jogo aqui na cabeça, mas acabou indo embora. Sim, o jogo Machinarium, que é bem antigo, foi até feito em Flash. É um jogo adventure, tem um gráfico meio que desenhado à mão, pintado, com estilo mais rústico, desenhado a lápis. É um jogo antigo, não da época 8 16 bits, mas é um jogo já antigo e que, se fosse lançado hoje, ainda assim teria bons gráficos. Não é algo que ficou datado. Não é tipo você pegar GTA San Andreas e lançar hoje, que está totalmente obsoleto. Então essas são as vantagens. As desvantagens do estilizado é você ter que fazer tudo do zero, seja uma pedra, uma textura de grama, uma textura de árvore, uma árvore, ou qualquer elemento, você precisa fazer do zero para você fazer as coisas combinarem tudo certas, para que a paleta de cores combine perfeitamente. Então você tem um trabalho a mais, porque ao invés de você ir lá pegar um pinheiro genérico, você vai ter que fazer um pinheiro todo estilizado, diferente, que combine com o visual, com o restante do seu jogo, já que ele não é realista. Então não dá para você só baixar um pinheiro genérico, realista e colocar no seu game, não funciona. A segunda desvantagem é que não tem um grande apelo popular, tal como os jogos realistas têm. Tem muitas pessoas que gostam do jogo estilizado, mas o apelo visual, o impacto visual não é tão grande quanto de um jogo realista, porque o realismo ainda continua predominando entre o gosto do pessoal. Mas isso não quer dizer que o jogo não vá fazer sucesso com o visual estilizado. Tem vários jogos da atualidade que fizeram sucesso com jogos estilizados. Mas o grande apelo é o jogo realista, né? Até pela influência dos filmes que a gente tem, né? Filmes, séries. Aí o pessoal tenta comparar, fazer essa comparação do visual, querer o mesmo visual que tem nos filmes, nas séries, também nos jogos. Então acaba tendo um apelo maior. E exige conhecimentos artísticos mais avançados. Porque você pegar um personagem, uma foto de uma pessoa
e copiar aquela pessoa em 3D, por exemplo, a textura, tudo mais, fazendo ali exatamente igual, é mais fácil do que você ter que criar um personagem do zero, desenhar ele todo estilizado, fazer vários testes até encontrar um modelo ideal. E para você fazer isso, você precisa ter conhecimentos e habilidades artísticas a mais do que você fazer algo realista. Às vezes o pessoal pensa, fazer um personagem estilizado, cartoon, é mais fácil do que fazer um realista. Só que o realismo, você só precisa ter habilidade para você copiar aquilo que você está vendo. O estilizado, além de você ter que ter a habilidade, você também precisa ter a criatividade apurada. E isso vai te exigir referências, prática para você criar algo. É mais fácil copiar do que criar. É igual às vezes o pessoal vê lá os quadros Van Gogh, Picasso e pensa, isso aqui uma criança de 8 anos faz. Qualquer pessoa faz. Talvez copiar uma pessoa, mesmo sem ter grandes conhecimentos, consiga fazer, copiando. Mas se te desse uma tela em branco e falasse, crie algo do zero, a pessoa não dá conta. É aquilo, né? É fácil de fazer, mas por que você não fez antes? Porque é fácil copiar, não fazer. Você pega um personagem tipo Bob Esponja. É um personagem fácil de desenhar. Não é difícil desenhar o Bob Esponja. É simples. Mas e se você tiver que criar um personagem do zero que seja tão carismático quanto o Bob Esponja, mas que não pode ser parecido com o Bob Esponja, tem que ser criado do zero. Aí já é mais difícil, porque aí você tem que buscar referências, você tem que pensar um pouco mais para poder criar. Então, o realista, ele é difícil na execução, na mão de colocar a mão na prática. Mas ele não exige tanta criatividade. Já o estilizado é mais fácil de colocar a mão na massa, porém exige mais criatividade. E às vezes, se falta em ambos, se você está fazendo o realista, te falta habilidade técnica, fica ruim, porque fica uma cópia mal feita. Se você está fazendo um estilizado, mas te falta criatividade, conceito de design, de personagem e tudo mais, também fica ruim. Vai ficar ali, pode ficar um desenho, ficar bem desenhado, mas um personagem estranho, que não tem apelo, não é interessante o suficiente. Bom, então essas são as vantagens e desvantagens de realismo e de estilizado. Aí cabe a você analisar, ver o que vale mais a pena para o seu projeto. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse episódio do podcast. Se você gostou, deixe a sua avaliação. Se inscreva no nosso canal ou assine o nosso podcast. Compartilhe com seus amigos. E nos vemos na próxima. Eu sou Jefferson Dias e nos vemos na próxima. Até mais!